Boa noite, eu estou aqui novamente para a gente gravar mais um Evangelho para o Naufé. Hoje é dia 10 de junho, quarta-feira, e a nossa convidada de hoje é a minha amiga Itaci, do Centro Espírita Professor José Herculano Pires. Falei direito, Ita? Direitinho, completinho, bonitinho, Lu. Ita, dá boa noite pro pessoal. Pessoal, boa noite, Naufé, todos que estão nos acompanhando, sejam todos bem-vindos. Uma alegria, viu? Essa oportunidade de dar um jeitinho de ficar mais perto, né? Então, Naufé, a gente tem um carinho, né, Lu? Porque daquelas reuniões da USE, nas manhãs de domingo, quantas vezes nós visitamos você, e aí muito boas lembranças. Então, uma satisfação. É verdade. Ô, Ita, o Herculano é um centro pequeno, né? O Herculano é pequeno, é uma casa já que tem 26 anos, né, que nós estamos no Parque Arariba, mas realmente é uma casa pequena, aconchegante, muito legal. É muito parecida com o Naufé, Ita, que a gente também é uma casa pequena, aconchegante. É. Oi, Ita, e você tá no Herculano desde criança? Eu estou no Herculano, não, na verdade nós somos cria de outro centro, né, que é do Centro Espírita Caibar Schutel, Amor e Verdade, que está lá no Monte Azul. Então é um grupo que é trabalhadores do Caibar e fundou aí o Herculano Pires, né? Então já era mais crescidinha, não era tão criança não. Mas do Caibar desde a adolescência, né? Entendi. E é o centro do seu Orlando, né, Ita? Eu sempre do seu Orlando. Do seu Orlando, do Daniel, do Ismael, da Aline, né? Exatamente. Da De todo mundo. Itaci, da Clélia. Clélia, Zélia, Neidinha. A turma é grande. Aí, assim é que é bom. Ita, então a gente vai começar, tá? Ok. Ó, hoje, gente, a gente vai falar sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 24, que se chama A Verdadeira Desgraça. Essa mensagem, ela foi ditada por Delphine de Girardin, em Paris, 1861. Ita, você quer começar lendo? Posso começar, vamos lá. A minha tradução acho que é diferente da sua, mas vamos A ver se gente fala. vai se ajeitando. Se ajeita, né? Então, aqui começa a desgraça real, né? Tá. Toda a gente, vamos lá então? Toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejar envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso, e a muitas coisas mais, se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade.
trechinho grandinho, hein, Lu? E ele já começou revertendo a ordem das coisas, né, Ita? Então, ela vem falar que tudo aquilo que a gente fala que é desgraça, né? A miséria. Eu gosto quando o Evangelho traz exemplos, né? Porque é bem para a gente entender exatamente do que a gente está falando. Então, ela diz que a gente vê que a miséria é uma desgraça, a lareira sem fogo, o credor impaciente, o berço vazio do anjo que antes sorria, o caixão que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, a angústia da traição, a privação do orgulhoso que queria estar lindo e está vestido de farrapos. Então, tudo isso que a gente entende como desgraça, ela fala que não é. Que se a gente olhar isso de outro ponto de vista, isso não é uma desgraça. Eu entendi direito, Ita? Eu entendi como você, que realmente é interessante. Eu estava pensando na lição esses dias, né? Que realmente a gente vive pensando, por exemplo, nos jovens. O que é passado para os jovens como assim modelo de felicidade. Esses dias as meninas aqui em casa estavam falando, quando a gente tiver tal idade, a gente quer tal coisa. E eu ouvindo, né? E assim, as coisas que elas queriam, eu vejo que tem muita influência dessa ideia do que é realmente felicidade aqui na Terra. Ainda existe esse apego, esse valor errado, digamos assim, né? Que nós damos para as coisas materiais. Então, a beleza, a riqueza, enfim, às vezes não só um desses atributos, mas tudo junto, né? Ser jovem, ser rico, ser bonito, enfim. Então, é passado muito para as pessoas, né? E os jovens são talvez estão mais sujeitos, né, a essa influência, e eles de alguma forma almejam isso, como assim, um símbolo de felicidade. E aí vem a lição do Evangelho e nos fala, olha, isso não é, né? Isso, na verdade, pode acarretar, né, a uma desgraça, que aí seria a verdadeira desgraça. Né? Dependendo do uso que a gente faz dessas coisas, que são muito tentadoras, nós podemos realmente nos comprometer espiritualmente, aí fica bem difícil. Então, Ita, a pandemia também, se a gente ir por esse pensamento da Delfine, também não é uma desgraça, né? Não é. Quando essa parte que você destacou, né, o féretro ou o caixão que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado. Quantas pessoas não estão passando por isso, já passaram, pessoas próximas da gente que a gente tem notícias, né? Então, realmente, se a pessoa, se a gente se atém ao momento presente, não tem essa visão, né, um pouco mais espiritualizada, digamos assim, é muito duro, é muito difícil. E nesse caso específico, do ente querido que parte, e como você colocou também, pandemia quer dizer esse fenômeno que está pegando o planeta todo, né? Então, como enxergar esse fenômeno desse ponto de vista aqui da lição? Então, nós temos assim pessoas que realmente se desesperam, né? E realmente estão chateadas, porque só não. Exatamente, Ita. Aí você estava falando das meninas, né, que tinham um conceito de felicidade, Ita. E aí eu falei, a gente estava aqui em casa vendo um comercial de um celular novo que dobra, né? E que você viu? O celular dobra, Ita, e ele tem várias câmeras. Exatamente. Aí eu falei para o Júnior, olha isso, né? A gente quer ser espiritualizado, mas aí vem a empresa e faz um negócio desse com a gente. É difícil. Não são só os jovens que sofrem. Não são. E aí a gente precisa rebater, digamos assim, isso com outras ideias. Por exemplo, hoje eu lembrei de você porque o nome dele é André Trigueiro, né? Aí eu lembrei de seu André. É. Ele
como é ligado à ecologia, ele estava falando, a gente precisa consumir menos, né? Utilizar um celular por mais tempo. A Ah, gente sim, tem que ter essa visão, assim, meio ecológica, né? Para, de sim, alguma forma, porque realmente a questão do consumo, que bacana, né? Poder ter, adquirir o produto e ter muitos recursos e tal. Mas visando, né, olhando de uma maneira mais ampla, o que isso está acarretando para a minha vida, para a vida do próximo, para a vida do planeta. Então, acho que é um pouquinho do que a lição fala também, né? sim. Não se ater, você tem um acontecimento, um fenômeno. A gente vai analisar não por ele em si, mas pela consequência que ele vai trazer. Sim, No fim, parece que é uma questão de educar, de educação, é. né? Educar a alma mesmo, né? Educar a alma e ampliar essa nossa capacidade de ver e de entender as situações, né, Ita? Com esse olhar espiritualizado que você falou. Mudando o ponto É de isso mesmo. vista, né? Tirando essa nossa pequena visão das coisas da Terra, ampliando para a nossa vida espiritual. Isso. Somos espíritos, né? Uma hora a gente precisa se espiritualizar realmente. É isso. Sim. Eu vou continuar a leitura para a gente explicar mais, Ita. Uhum. Ó, aí ele fala assim: para julgar uma coisa, é necessário, portanto, ver-lhe as consequências. É assim que, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que ele chama desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a desgraça sobre uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade, que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento que buscais com o mais ardente desejo. Pois é. É interessante, né? A maneira como é colocada, quando eu estava relendo agora há pouco, eu falei, nossa, que dramático, né? Essa parte, eu achei muito, né? Parece que é assim, condenando tudo que tem que a gente acha que é bom da vida, né? Os prazeres da vida. Mas aqui no próprio Evangelho, mesmo segundo o Espiritismo, a gente vai lá no homem do mundo e tem aquela colocação, né? Viver como alguém do seu tempo, como o mundo, com as exigências, né? Mas realmente, embora eu ache, né, que tem esse tom assim mais dramático, em nenhum momento foi falado que não se deve, né, nesse trecho aqui, que não se deve viver de acordo com as exigências do mundo. Mas talvez esse trechinho fale dos perigos mesmo, né? De tudo isso que as pessoas geralmente desejam, que foi descrito aqui. Quer dizer, ter tudo isso, passar por essas experiências todas que são relatadas aqui, por si só, não quer dizer nada, como ele diz, né? Por exemplo, a riqueza, né? Ser rico, como também a gente tem no Evangelho, não quer dizer que todo rico está condenado a se complicar, né? Uhum. Mas é que, na verdade, é muito mais difícil nós estarmos assim, voltando o nosso olhar, mudando, como você disse, né? O nosso ponto de vista, mudando nosso ponto de vista para a nossa realidade espiritual, diante de tantas exigências, né? Falando das meninas de novo, elas estavam falando lá na lista, tinha alguma coisa assim parecido que eu achei que era para ser rica. Aí eu tentei, eu falei, olha, para você administrar tudo isso, veja bem, vai te dar um trabalho danado e você não vai ter tempo de pensar em outras coisas,
Não obtive resposta. Ficaram me olhando. É que, na verdade, é isso, né? Imagina ter uma fortuna, administrar tudo isso, que hora que a gente vai pensar? Né? Se não é alguém, assim, que já tem uma espiritualidade, que já caminhou um pouco, né, nesse sentido, a pessoa realmente vai ficar muito encrencada, cuidando só das coisas materiais. E aí é que ela vai, assim, criando, digamos assim, construindo a infelicidade dela, né? Porque ela pode, por exemplo, ter a sua vaidade, o seu orgulho, né? O seu ego, como você diz, muito massageado, vai se enrolar e aí numa próxima existência vai ser muito difícil para ela. Então, Ita, vê se eu entendi, ó. Digamos que a gente, sei lá, eu ganhe na loteria, fique rica, né? Essa alegria, essa riqueza pode ser o motivo da minha queda nessa existência, né? Pode ser que nem você falou, eu fique tão deslumbrada com o dinheiro, com as possibilidades, né? Com as viagens que eu vou poder fazer, que eu esqueça o nosso objetivo real aqui, né? Que é de trabalhar, de fazer o bem, de pensar no próximo, né? De praticar a caridade. É isso, né? É isso. E eu, assim, eu de uma experiência própria, assim, o que eu percebo? Nos Você ganhou na momentos de mais... loteria? Não, já lamentei por não ter ganhado. Amiga! Conta a sua Assim mesmo. experiência própria. Eu digo assim, os momentos de maior dificuldade, momento de crise, o que eu faço? Nossa, evangelho sempre lendo, fazendo prece, né? A gente vai para o centro, a gente parece que até presta mais atenção na palestra. Sim. A gente fica assim, uma beleza. A prece, né? A nossa prece. Aí dá... E enfim, então aquela prece, né? Sempre caprichada. Os amigos espirituais, ver caprichada, ai, que meu anjo da guarda. E assim a gente fica amigo dos espíritos. Mas aí a tempestade passa. Aí você, acho que eu posso não ler. Acho que eu posso... A gente vai dando aquela... Vai. A gente não tem essa maturidade ainda. Não tem essa disciplina. Não. Então, é bom... Fazia tempo que eu não lia. E é interessante lembrar isso, né? Realmente fazer a gente virar um pouquinho a maneira, mudar um pouquinho a maneira de enxergar as coisas, né? Muito bom. É verdade. Ita, termina a leitura para nós? Tá, vamos lá. Esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino. E as provações, credoras mais impiedosas do que as malditas, do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório, para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis, então, como bravos soldados, que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória, nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? É uma colocação e tanto aqui, hein? Então primeiro ela falou, né? Tende esperança vós que chorais, né? Se a sua vida tá difícil, tem esperança.
depois de tudo isso, né, lá na vida futura, tudo vai ser explicado, né? O consolo virá, né? Nenhum sofrimento chega na nossa vida por acaso, né, Ita? Todo problema é necessário, né? Uma doença, um desemprego, né? Alguma coisa que a gente perde, tudo isso tem um motivo, e que a gente saiba o bem sofrer, né? Que a gente entenda a vida, aceite as dificuldades e encontre soluções para viver melhor. Agora aqui, tá, quando ele fala assim, tremei, vós que rides. Aí me deu um negócio, porque às vezes eu fico pensando que a minha vida não é tão difícil, sabe, Ita? A minha vida é aquela vida de trabalhar, de se esforçar, mas assim, eu não tenho nenhuma grande prova, né? Aí fiquei, ai meu Deus, será que é para eu chorar também? E você ri bastante, hein, Lu? Ai, ai, Eu ai. tento. Eu acredito que aqui entra naquela questão que nós comentamos agora há pouco, né? Esse vós que rides é aquele, talvez seja aquele riso de displicência, de Uhum. pouca importância ao sofrer do próximo, aquele que vive assim, como eu acho essa palavra bonita, encastelado, né? Sei. Dentro de si mesmo. Uhum. Então ele não tem, ele pensa no próprio bem-estar. Então ele Uhum. está sempre rindo, mas no sentido da indiferença em relação àqueles que sofrem. Então é aquele, como a gente poderia colocar, aquele aluno mais teimoso, né? Que ele Sim. vai precisar de uma lição assim mais difícil para ele Uhum. poder despertar, né? E nós ainda temos essa necessidade a gente chama de sofrimento, né? Então essa primeira parte da questão do que você colocou, esse consolo que ele apresenta àqueles que estão chorando, né? Então assim, diante dessa dificuldade, nós conseguirmos ter essa visão, né? O que é essa dificuldade? Você falou, por exemplo, a questão do desemprego. Quantas pessoas perderam emprego? Uhum. Bom, mas o que essa dificuldade está querendo dizer para mim, né? O que essa experiência está exigindo de mim? O que eu preciso, né? Melhorar, me afastar, ou me aproximar, enfim, ter essa visão, né? Isso mesmo, Ita. As dificuldades, né? A dor, o sofrimento, são sinais para a gente corrigir a nossa rota, né? Ver o que eu preciso fazer melhor, tenho que ter mais paciência, tenho que ter mais determinação, né? E ir construindo essas virtudes que são virtudes espirituais, que a gente vai carregar para sempre, né? Diferente das riquezas materiais aí dos celulares, que a gente vai deixar tudo aqui na Terra. E tá falando, você ficou falando das suas meninas, eu vou contar aqui dos meus meninos. A gente estava fazendo evangelho e aí caiu naquela parte que faz uma pergunta assim, ó. O Espírito fala assim: se você tiver que socorrer alguém que ele é tipo um ladrão, desonesto, um criminoso, e você tiver que pôr a sua vida para socorrer esse criminoso, você socorreria? Aí os meninos, eu falei: e aí, meninos, o que vocês acham? Aí o Pedro falou: então, mãe, você quer a resposta do livro ou o que eu faria? Aí eu falei, né? Aí eu fiquei, então, olha só, né? A gente separa, né, Ita? O que o Evangelho diz do que eu faria. Isso é um ótimo exercício, nossa, adorei, né? Porque é uma forma que ele sabe, Deus, vamos ver se o evangelho concorda comigo, né? Se não está concordando, alguma coisa tem que mudar. Será que o evangelho vai mudar? Opa, acho que o evangelho não vai mudar. Então, eu acho que a pessoa vai ter com o evangelho. Ah, adorei. Pois é, Interessante, né? né? Eu ouvi aquela resposta e falei, menino do céu. Aprender. É verdade isso aí? E aí, aqui no final, ele termina falando assim, né?
Que importa ao soldado perder as armas, o equipamento, a farda, contando que saia vitorioso e coberto de glória? Que importa aquele que tem fé no porvir deixar a vida no campo de batalha, sua fortuna, seu corpo, contanto que sua alma possa entrar radiosa no reino celeste? Um fechamento bem bonito, né? Bem bonito, porque tá focando mesmo a vida espiritual, essa condição nossa, né, de sermos eternos, de o que realmente tem valor para o espírito, né, o progresso intelectual, o progresso moral. Então, fala assim com uma empolgação que realmente, quando nós estamos assim muito voltados para as coisas materiais, talvez a gente não consiga nem entender. Mas dá até um ânimo, né? A maneira como é colocado. Porque Sim. assim, fala, nossa, realmente deve ser bom esse negócio de ir atrás das coisas, né? Porque é tão animadora, fala de uma forma tão animada, né? Que a gente possa assim, diminuir um pouco a importância que nós damos para as coisas ruins, digamos assim, né? Que nós classificamos dessa forma. As coisas ruins, entre aspas, que acontecem conosco e valorizar, na verdade, a consequência dessas coisas, porque dependendo da consequência, isso vai ser muito bom para o nosso futuro, para a nossa felicidade. Muito bom. É isso aí. Ô Ita, você já pensou nesse negócio de espírito eterno? Não é complicado isso? Mas você diz no sentido de ser eterno, no sentido eterno tem um sentido só, mas No não é sentido, no sentido de viver para sempre, Ita. assim, então você vai fugir para onde, Lu? Me fala. Meu Deus, é muito complicado isso, né? Não tem, dependendo da circunstância, é muito bom, acalenta, né? Você fala, bom, não consegui agora, né? Por exemplo, o que me ajuda? Quando eu vejo alguém muito inteligente, sabe, essas pessoas têm conhecimento, você fala, meu Deus, eu falo, eu chego lá, né? Mas, por outro lado, também, diante de uma bobagem, né? Você fala, olha, não vai ter jeito, a gente faz uma bobagem com alguma pessoa. Então, você sabe que um dia você vai ter que reencontrar com ela e se acertar. Então, nesses momentos, eu não gosto muito de lembrar. Ó, vamos fazer um combinado aqui, tá? Na eternidade aí. Se você for evoluindo, você me puxa. Combinadíssimo. E aí, o contrário também, por favor. Ó, gente, quem for caminhando, lembra das amigas, né? E vamos dando a mão. Ita, Porque você, caminhar junto é muito melhor, né, Lu? você quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Que eu falar assim, eu gostei muito, pode falar isso aqui, que eu gostei muito dessa maneira como você organizou esse um bate-papo, né? E esse Sim. assunto, às vezes a gente se reúne em torno de assuntos assim que não são legais. E poder se encontrar e o assunto ser este, um tema do Evangelho, nossa, que se a gente conseguisse fazer isso no nosso dia a dia, né? Vou chamar, vou me encontrar com alguém, falar sobre o quê? Sobre o item do Evangelho, né? Que é assim, um bate-papo, uma conversa maravilhosa. Nossa, um momento do meu dia muito gostoso. Só tenho a agradecer, A viu? gente falou até dos Adorei. filhos, né, Ita? Quer coisa melhor, né? Ainda pode falar dos filhos? Fala mesmo. Ai, Ita, então muito obrigada, tá? Por Eu que estar aqui agradeço. comigo, com a gente. Ita, manda um beijo pro pessoal do Herculano em meu nome, põe lá no grupo, tá? Aí eu vou gravar aqui a nossa conversa e pôr no grupo dos Naufé. Você ainda tá aí? Sim, Então, você faz a prece pra coloco, gente? sim, e eu agradeço. Eu sim. Então, nós vamos agradecendo bastante esse momento de alegria, essa oportunidade de aprender um pouquinho mais a respeito das lições de Jesus, que nós possamos, nesse instante, mentalizar a figura de Jesus entre nós, dizendo a Ele da nossa alegria, da nossa gratidão pelo seu Evangelho.
Que Jesus visite os nossos lares, abençoe a todos aqueles a quem estamos ligados, encarnados e desencarnados. E que também possamos ter outras oportunidades como essa, de aprender um pouquinho mais com o Evangelho, graças a Deus. Graças a Deus. Ita, muito obrigada, tá? Lu, um beijo. Gente, muito obrigada. Um grande beijo. A gente se vê na próxima semana, tá bom? Goodbye. Tchau.